Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos, amém? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa igreja, junto com os irmãos. Já estive aqui algumas vezes, muitas outras vezes, participando das programações da igreja que já aconteceram aqui. E agora é um privilégio muito grande estar aqui para poder compartilhar com os irmãos um pouco da experiência de campo missionário e do que o Senhor tem feito através das nossas vidas no campo missionário. Também é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, onde tenho alguns familiares, pastor Samuel, tia Naná, Humberto, toda essa galera aí, graças a Deus, da família. Rever muitos amigos de caminhada junto da Jubac também, a Juventude Batista Capixaba. E um amigo de muita longa data, desde lá do norte do Espírito Santo, que é o nosso amigo Jader também, nas caminhadas de adolescência e juventude. Irmãos, esse tema da campanha desse ano, para mim ele é muito especial, porque o texto base de João 3,16, ele é muito especial para mim, principalmente porque foi o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei logo quando eu cheguei para a igreja, lá nos anos 99 para 2000. E, à medida que os anos foram se passando, eu entendi que esse versículo ele traz uma mensagem muito profunda, né, que é sobre o amor de Deus com a humanidade. Os anos foram se passando, eu tive a oportunidade de ter a participação no Proclamai de Missões Mundiais em 2006, em Cachoeiro de Itapemirim, e ali foi onde eu comecei a entender o que era missões, o que os missionários faziam no campo, quais eram as dificuldades que eles tinham no campo missionário, as necessidades. E a partir dali, acendeu-se uma chama no meu coração de ter um envolvimento com isso. E aí os anos foram se passando, a gente vai aprendendo mais, ouvindo mais sobre os mandamentos do Senhor para as nossas vidas, da obediência que a gente precisa ter ao Senhor. E aí aconteceu de eu rodar um pouco o estado, a trabalho e tudo, até que eu vim de vez para Vitória em 2009, e aqui em Vitória eu tive a oportunidade de participar mais de evangelismo e entender de fato o que era missão, o que era evangelismo, participando das programações que aqui aconteciam. Até que em 2018 eu tive a oportunidade de participar da minha primeira viagem transcultural para Medellín, na Colômbia, com o programa Voluntários Sem Fronteiras, que é um programa da Junta de Missões Mundiais, programa de voluntariado, que permite que as nossas igrejas, os nossos irmãos, eles participem nos campos missionários do que o Senhor tem feito ali, através das nossas profissões, através dos nossos dons e dos nossos talentos. E nesse período pós-pandemia, para a glória do nosso Deus, eu tenho dedicado um período das minhas férias para estar indo no campo missionário, para poder compartilhar com aquelas pessoas ali sobre Jesus, sobre o amor de Jesus Cristo para elas. E aí, em 2023, eu tive a oportunidade de ir ao Chile, participar dos Jogos Pan-Americanos, e em 2024 eu tive a oportunidade e o desafio, principalmente, de estar liderando uma caravana novamente ao Chile. Só que dessa vez para a gente trabalhar, de fato, com o evangelismo de rua, evangelismo porta a porta, ali na cidade de Santiago, no bairro de Recoleta. Nessa caravana, nós fomos em 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, eu ressalto 2 situações. Nós tínhamos um jovem de 15 anos, e um jovem de 68 anos. Amém, irmãos? Esses jovens nos abençoou muito ali naquela viagem, abençoou muita gente ali também.
E ali nós tivemos o evangelismo de porta a porta, saímos pelas ruas do bairro, da igreja ali, para poder anunciar a palavra do Senhor para aquelas pessoas ali. Saímos também nos metrôs, na porta do metrô também, para poder anunciar a palavra do Senhor e convidar as pessoas para participarem dos trabalhos que a gente ia fazer no final de semana, principalmente o trabalho com crianças, o Recoleta Kids. É uma programação voltada especificamente para as crianças do entorno ali da igreja, e foi um trabalho muito abençoador, porque nós fizemos esse trabalho nos 2 sábados, nós ficamos ali 2 semanas, e nós tivemos essa programação nos 2 sábados. E foi muito interessante porque alguns pais das crianças foram participar também, e eles ficaram muito impactados com aquilo que estava acontecendo. Alguns estavam indo pela primeira vez, e eles puderam ver o cuidado e o amor que a gente estava dispensando para a vida daquelas crianças. E nessa oportunidade, alguns irmãos da igreja estavam conversando com os pais dessas crianças também. E muitos ficaram muito maravilhados, que sinalizaram o desejo de estar participando outras vezes e também participando dos cultos da igreja. Então a gente ficou muito feliz porque a gente viu o cuidado do Senhor em tudo isso, e principalmente o brilho no olhar das crianças, quando a gente falava quem era Jesus Cristo, quando a gente explicava para eles o significado das cores da pulseira da salvação, com o teatro que a gente fez sobre o ladrão da alegria, falando que a alegria a gente só tem em Jesus Cristo. Então, para a gente foi um momento assim, de muita alegria de ver esse brilho nos olhos dessas crianças, e pela felicidade que eles estavam tendo de estar participando e ouvindo de tudo aquilo, e principalmente de uma equipe de brasileiros. Muita gente pensa que não, mas nós brasileiros somos bem amados em volta do mundo, na América do Sul principalmente, e isso também se deve ao fato do futebol. Mas, em suma, porque o brasileiro é um povo amoroso, né? E nós que somos filhos de Deus, somos mais amorosos ainda, porque a gente tem o amor de Deus na nossa vida para passar para essas pessoas também. E ali a gente também, nesse final de semana, a gente teve a oportunidade de participar de um congresso e de uma feira missionária, que foi a Festa das Nações. Nessa Festa das Nações tem esse nome porque nessa igreja tem irmãos de várias nacionalidades da América do Sul, da América Latina, desculpa. E aí foram feitas 9 barraquinhas com países representados: Brasil, Colômbia, Peru, Guatemala, Honduras, Haiti e por aí vai. E aí cada barraquinha tinha a sua comida típica, né? Eu tive o privilégio de experimentar de todas elas, graças a Deus. Nenhuma comida fora do normal, mas todas muito saborosas. Coisas que só o Senhor nos presenteia, né? E coisas que só acontecem no campo missionário, irmãos. Fica a dica. E nós, a nossa barraquinha, a gente fez a nossa famosa torta de pão, com recheio de frango, que para eles lá, quando alguém foi ouvir falar, salada de frango. É a nossa torta de pão aqui. E essa torta foi um sucesso. A gente tinha um chefe de cozinha na nossa equipe que fez essa torta lá, e graças a Deus foi um sucesso entre os irmãos da nossa igreja e entre a vizinhança também. Eu ressalto que teve uma vizinha lá que foi lá para comprar um pedaço. Ela comprou, levou para ela e para o esposo. Quando pensa que não, ela volta querendo comprar mais 4 pedaços, porque estava muito gostosa, estava muito saborosa, e o esposo dela comeu quase que tudo sozinho, o outro pedaço. Então, assim, a gente vê em tudo isso a mão do Senhor e o cuidado do Senhor para a gente estar levando essas experiências para os irmãos de lá também, e através dessas estratégias, dessas oportunidades, a gente poder falar do amor de Jesus Cristo. E também através dessas atividades, muitos vizinhos gostaram e sinalizaram o desejo de estar participando mais vezes da programação da igreja. Nessa primeira semana foi um tempo também da gente fazer um treinamento com a igreja sobre evangelismo, para que a igreja ela pudesse sair das 4 paredes
e andar no seu próprio entorno para levar a palavra de salvação para aquelas pessoas que estão ali no entorno da igreja e que elas chegassem para a igreja para que pudessem aprender mais, participassem do discipulado. Porque não adianta nada a gente falar que é uma igreja missionária se a gente não sai das quatro paredes. A gente precisa sair e anunciar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que estão à nossa volta também. E foi um tempo muito bom, porque a igreja ela gostou desse treinamento, e o que a gente tem ouvido é que eles estão fazendo esse trabalho e cada vez mais pessoas estão chegando para a igreja. Glórias a Deus por isso. Na segunda semana, nós tivemos o privilégio de trabalhar numa escola, durante a semana toda. Nessa escola, tem em torno de 1.000 alunos e em torno de 50 funcionários. Nós tivemos a oportunidade de abordar todos os alunos, desde os pequenininhos até os mais jovens que já estavam para sair da escola, concluindo o período correto. E a gente viu muita diferença de uma localidade para outra, porque quando a gente abordava essas pessoas na escola, a gente percebia neles que eles não tinham nenhuma perspectiva de vida, não tinha nenhum sonho. Hoje a gente pergunta aqui no Brasil para uma criança de 7, 8 anos o que ela pensa em ser na vida. Alguns já têm assim alguma profissão: eu quero ser um médico, eu quero ser um bombeiro. Lá a gente perguntava até para os mais velhos: eu não quero ser nada, eu só quero terminar o estudo e não quero seguir nada. E nesses momentos a gente teve a oportunidade de compartilhar com eles um pouco da nossa trajetória profissional, né? Por que a gente estava ali, como que a gente chegou ali, através do voluntariado também, e principalmente compartilhar sobre Jesus Cristo, né? Para eles, para que eles pudessem entender. Na vida a gente vai ter dificuldades sempre, mas sem Jesus, a gente não vai conseguir vencer as nossas dificuldades. E foi um momento assim foram momentos de muita alegria, porque muitos desses alunos, a maioria eu posso dizer, eles não tinham com quem conversar. Então, foi um tempo assim que a gente pôde ouvi-los, pôde orar com eles, a gente pôde compartilhar histórias boas com eles. Porque a gente pensa assim: tem muitas pessoas que falam: eu não vou no campo missionário porque eu não sei fazer nada. Isso não é de Deus, tá, irmãos? Esse pensamento não é de Deus. Deus, Ele nos capacita. Ele nos capacita. A língua, a gente entende que, num primeiro momento, ela pode ser um dificultador. Mas na nossa equipe não tinha ninguém que falava o espanhol fluentemente. O espanhol do Chile é um espanhol mais rápido. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu se comunicar. A gente conseguia entender o que eles falavam com a gente, e a gente conseguiu que eles entendessem o que a gente falava com eles. Eu me recordo que, na viagem para Medellín, teve uma irmã na equipe que ela não falava nada de espanhol. Mas, num determinado momento da abordagem dela, que a gente viu, ela estava falando espanhol fluentemente com a pessoa que ela tinha abordado. Então, a gente entende que tudo isso é a ação do Senhor. É o Espírito Santo que conduz, né? Então, se em algum momento chegar na sua cabeça, um pensamento na sua cabeça: eu não vou no campo missionário porque eu não sei fazer nada, você repreende, porque isso não é do Senhor. Ele capacita. O André, que foi o jovem de 15 anos, ele é um estudante, mas ele estava ali, ele soube ouvir as pessoas, ele soube abraçar, soube dar um sorriso, soube falar. Mas por quê? Se colocou à disposição e o Senhor foi falando e fazendo através da vida dele. Amém, irmãos? E aí a gente teve momentos com os
os profissionais da escola também. Nessa semana, a escola ela tinha uma fama de ser uma escola muito rebelde, dos seus alunos serem muito rebeldes, mas por conta das situações de vulnerabilidade dos seus alunos. Mas nessa semana, teve um dia lá que a filha do dono da escola, ela chegou lá e falou: eu vim aqui pessoalmente para ver quem é essa equipe que está aqui na escola, que a direção me passou, que a escola está uma maravilha essa semana, a escola está muito tranquila. Então ela foi lá para ver quem era essa equipe. Mas a equipe, acima de tudo, era o Senhor Jesus Cristo, que estava ali reinando, através das nossas vidas, com o trabalho que a gente estava fazendo, e dando uma calmaria ali naquela escola, para os seus profissionais também. A gente via no olhar, no rosto, e ouvia dos profissionais a alegria que eles estavam tendo de estarem podendo trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Então a gente vê que tudo isso é cuidado do Senhor. Antes da gente sair daqui, a gente orou muito por essa porta de trabalho, porque a gente sabia dessa dificuldade. Mas a gente sabe que a gente tem um Deus que é maior e tem um Deus que cuida. E que quando as coisas são para a glória dEle, as coisas fluem de uma forma muito natural, porque é Ele que está na condução. Amém, irmãos? E, por fim, nessa viagem, a gente participou de um congresso de missões, onde dois integrantes da nossa equipe teve o privilégio de compartilhar sobre missão e transformação. Foi um tempo muito bom também, porque teve uma irmã que, no desafio lá, ela se levantou e se dispôs para estar indo aos campos missionários também. Isso para a gente foi um momento de muita alegria. Tivemos momentos com as mulheres, trabalho com as mulheres, com os homens e com os jovens também da igreja. E a gente não poderia deixar de retribuir todo o cuidado e o carinho que a igreja teve com a gente. E quando a gente fala isso, a gente envolve comida. E aí a gente serviu um café tipicamente brasileiro para eles. A gente fez a nossa torta, o bolo salgado, para alguns aqui que falam, né? E também improvisamos lá uns bolos de milho, porque o milho lá é diferente do nosso. Levamos alguns doces típicos daqui do Brasil também, e podemos compartilhar com eles e agradecer pelo tempo e pelo cuidado que eles tiveram com a gente. E foi um tempo de alegria também, onde eles puderam compartilhar conosco o quanto eles aprenderam conosco, e principalmente sobre a questão do voluntariado. Porque a gente sai daqui e a gente é responsável por levantar todo o sustento da nossa viagem para ir ao campo missionário. E eles ficaram muito impactados com aquilo e declararam que iriam continuar o trabalho que a gente tinha ensinado para eles a fazer e o trabalho que a gente tinha desenvolvido ali. Para a glória de Deus, eles já estão colhendo frutos de tudo isso que aconteceu ali. Amém, irmãos? Isso é um pouco do que aconteceu, né, nessa viagem ali para Santiago, no Chile. E eu queria compartilhar com os irmãos 3 textos. O primeiro é de João 3,16, como a gente já leu. O segundo, João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Mateus 28,19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu falei, João 3,16 tem uma mensagem muito forte, porque fala do amor. Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar seu Filho para morrer na cruz por nós. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nos dá uma ordenança para que a gente vá e faça discípulos. Hoje a gente tem em torno de 4 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Como que essas pessoas vão saber que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar Jesus para morrer por nós,
se a gente não for. Se a gente não é obediente ao que Jesus falou em Mateus 28, 19. Como que essas pessoas vão saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Se a gente não for, eles não vão saber disso. E cada vez mais vai aumentando, de 4 bilhões pode ir aumentando. Então, a gente precisa valorizar cada vez mais essa morte de Jesus Cristo na cruz por nós. E a gente não pode ser egoísta de querer ter esse amor só para a gente, enquanto tem mais de 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo e que precisam saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse papel, irmãos, não é só dos missionários que está no campo. Deus levanta pessoas para irem aos campos. Isso é nítido. Mas Deus também levanta pessoas para cumprir a missão e ser obediente, estando aqui também, no nosso país local, né, na nossa cidade. E a gente precisa ser obediente, né? E ser obediente, a gente pode ser de 4 formas. Através da oração, que muito se engana quem pensa que a oração ela não chega nos campos missionários. Através da oração, eu ouvi de um missionário nosso, da Ásia, que eles estavam há bastante tempo tentando entrar numa vila e não conseguiam, porque eles não aceitavam cristãos nessa vila. Então oraram pedindo a estratégia do Senhor. Senhor, dá uma estratégia para a gente entrar naquela vila. Então foi-se orando, e o Senhor atendeu essa oração, enviando uma criança dessa vila para o nosso missionário. E o missionário não sabia que essa criança era da vila. Então, ele teve a oportunidade de falar de Jesus Cristo para essa criança adolescente, durante algumas vezes, e ela aceitou a Jesus Cristo. E ela levou a mensagem de Jesus para dentro da sua vila. E depois os nossos missionários conseguiram entrar. Mas tudo isso, fruto da oração. Então, irmãos, a oração é muito importante mesmo. Através da oração dos irmãos, nós voluntários, a gente segue no campo missionário também. Através das orações dos irmãos, as portas, elas se abrem para que a mensagem do Senhor seja pregada. Nós podemos ser obedientes também mobilizando. Eu fico muito feliz quando eu vejo que a igreja ela está trabalhando em prol da obra missionária, que ela está mobilizando os seus membros, está fazendo programações voltadas para missões. Isso é muito importante também. Nós podemos ser obedientes também ofertando. A nossa oferta, ela é muito importante nos campos missionários. A nossa oferta hoje, ela atende e sustenta os nossos mais de 2.000 missionários espalhados pelo mundo. A nossa oferta hoje, ela atende praticamente todas as nossas unidades do PEP, que estão em quase todos os nossos 93 países onde a Junta de Missões Mundiais está. As nossas ofertas atendem diretamente mais de 175 mil pessoas que são atendidas pelos nossos projetos. Então é muito importante que a gente seja obediente ao Senhor também, ofertando, para que esses valores, esses recursos cheguem aos campos e cada vez mais pessoas sejam abençoadas. E aí, cada vez mais pessoas sendo abençoadas, cada vez mais o número de 4 bilhões de pessoas ele vai diminuindo. E também a gente precisa ser obediente ao Senhor indo aos campos missionários, né?
Hoje o Espírito Santo, para a glória do nosso Deus, tem sido um grande celeiro, principalmente no Voluntários Sem Fronteiras, onde em cada viagem, cada caravana, tem praticamente 2 pessoas aqui do Espírito Santo. E aí eu deixo um desafio de oração para os irmãos. No ano passado, foram enviados 500 voluntários a nível Brasil, por os campos missionários com Voluntários Sem Fronteiras. O nosso desafio para esse ano é de enviar 1.500 voluntários. Então, eu deixo um desafio de oração para os irmãos, para que aqui, pastor Gustavo, possa se levantar pessoas que queiram e estejam dispostos a irem aos campos missionários e terem a vivência, a experiência. E a partir daí, quem sabe o Senhor vai falando, vai trabalhando, é esse caminho que você deve seguir. Né? No Voluntários Sem Fronteiras, hoje, nós temos 9 modalidades diferentes. Tem a de caravana, tem a de grupo de viagem. Se a Igreja de Mato da Praia quiser formar um grupo dos jovens. Quero ir para o Panamá, um grupo de jovens de Mato da Praia. Ótimo. Nós vamos mobilizar isso. Individual, tem as datas das caravanas, as pessoas, não dá para ir na data da caravana, mas eu consigo ir sozinho. Ótimo também. Família. Nós estamos com uma caravana agora para o Equador em junho, com irmãos a partir de 60 anos. Então não pense que somente os jovens que podem ir nas viagens missionárias. O campo, ele está aberto para todos. Amém, irmãos? E aí, seguindo essa ordenança do Senhor de ir, eu e minha esposa, depois de um período de oração, a gente entendeu do Senhor que era para a gente seguir esse ano ao campo missionário novamente. E aí, o campo que o Senhor colocou no nosso coração é o Peru, aqui também na América do Sul, no período de 17 a 30 de agosto, onde nós estaremos ali para levar a mensagem de salvação que só existe em Jesus Cristo para aquelas pessoas ali na localidade de Arequipa, no interior do Peru. Então, eu peço que os irmãos estejam orando pela nossa vida, principalmente pela nossa saúde, a nossa saúde emocional também, porque quando a gente se dispõe a fazer a obra do Senhor, a gente já teve essa experiência em viagens passadas. Infelizmente, muitas coisas se levantam para que a gente desanime e não siga. Mas Deus é maior, a fé que a gente tem nele e a disponibilidade em servir é muito maior e, graças a ele, nós conseguimos seguir. Mas a gente sabe que o inimigo fica furioso quando a gente está disposto a fazer a obra do Senhor. Então, que os irmãos estejam orando por nós, também, principalmente pelo levantar os recursos para essa viagem, e que mais pessoas possam estar se levantando também, se disponibilizando para irem nessa caravana. E se alguém se sentir interessado, podem me procurar também para essa caravana ou para alguma outra modalidade, tá? do Voluntários Sem Fronteiras. Pode passar, irmão? Aí tem os nossos contatos, o meu e da minha esposa. E para finalizar, irmãos, eu queria deixar eu queria ler uma poesia que eu acredito que muitas pessoas conhecem, principalmente o pessoal da música. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa letra. E eu já deixo um desafio para você. Medita nessa letra. E que, se o Senhor tocar no seu coração, que você venha aqui à frente, para a gente estar orando por sua vida. Tá? Resumindo a minha condição, miserável alvo de um amor, tão puro que eu não mereci. Acho que entendi minha missão, compreender que eu sou um devedor, falar de tudo que eu vivi, o que penetrou minha razão me fez sentir na pele a tua dor, por gente que eu nem conheci.
O cálice da tua salvação tenho que servir ao meu redor, até o dia em que eu partir. Eu ouço a tua voz ao mundo. Quem enviarei para ir por mim? Te respondo no segundo que eu estou aqui para dizer sim. E enquanto todos fogem da tua guerra, para falar teu nome em toda a terra, eu estou aqui. Desconsiderando os meus conflitos, para cantar no meio dos aflitos, eu estou aqui. E para pregar até a tua volta, e sem esperar ter nada em troca, eu estou aqui. E diante de uma fé que se disfarça, para testemunhar da tua graça, eu estou aqui. Amém, irmãos? Essa é uma mensagem muito profunda que falou muito ao meu coração. E é uma música da banda Resgate, né, com o tema Eu Estou Aqui. Eu deixo um desafio para você. Se essa letra tocou no seu coração, se esse testemunho tocou no seu coração, se você está disposto a ser obediente principalmente ao Senhor, para levar a palavra dEle às pessoas que não o conhecem. Se o Senhor tocou no seu coração, dê um pulinho aqui na frente, para a gente orar por você, para que nós possamos estar caminhando cada vez mais para diminuir esse número de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, que são em torno de 4 bilhões de pessoas. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dessa igreja cada vez mais, para que a gente possa estar se mobilizando cada vez mais e fazendo a palavra do Senhor ser conhecida em todo o mundo, e que no amor do Pai nós possamos completar a missão. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos.